ouvir a reunião quando a gravação iniciar. Eu não li. Era com R o nome. Não vi quem foi que saiu. Raquel. Foi Raquel. Por quê, hein? Ela não tem o e-mail da UFESA, será? Saiu, não sei não. Virna, você tá com e-mail pessoal ou e-mail institucional? Virna? Wagner também, porque eu vi que algumas pessoas entraram e tá, assim, fora do domínio da UFESA. E quando entra, Teve. Infelizmente não sei o que aconteceu. Ela vai ter que tentar entrar de novo. Se alguém tiver o contato dela, peça para ela entrar de novo para ver o que é que acontece. Vamos lá, quem tem dúvidas? A aula de hoje é para a gente tirar dúvidas sobre as vistas ortográficas e sobre perspectivas. Quem tem dúvidas? Vocês já assistiram os vídeos de vistas? eu assisti, foi tranquilo. Já acabou, né? O tempo de entrega da atividade, né? Não, Até amanhã, se eu não me engano. até amanhã, é. Mas eu já consegui, eu fiz, já entreguei já. Eu deixei justamente até amanhã para quem tiver alguma dúvida hoje poder tirar. Aí, gente, amanhã eu já vou cadastrar o de perspectiva, certo? Sendo que o de perspectiva eu vou botar para entregar no máximo até sábado, certo? Pronto, Porque eu ia perguntar isso aí, porque, tipo, como teve uma semana que não teve atividade, não foi? Aí eu ia perguntar como era que ia ficar essa questão das atividades, porque semana que vem já é 30, aí já praticamente já é dezembro. aí até sexta eu vou postar os vídeos de planta baixa, que aí na segunda a gente tira dúvidas sobre planta baixa e eu já posto no outro dia a atividade planta baixa, porque a gente tá tipo um pouco atrasado. Porque eu estou dando muito tempo para entregar a atividade. Aí está acabando que está tipo uma semana atrás. Mas aí eu vou diminuir os tempos dessas atividades, certo? Hoje a gente tira dúvida aqui sobre vistas e dúvidas sobre perspectivas. Gente, só um minutinho aqui, que tem uma pessoa gritando aqui, chamando meu filho. Só um minutinho. Pronto. Vocês têm dúvidas sobre vista, sobre perspectiva? Alguma dúvida específica? Não? Ninguém tem dúvida? Tem? Só assim, qual a que você vai cobrar? Vai cobrar as duas para os exercícios, porque tem a perspectiva, como é o nomezinho? Isométrica e cavaleira. Você vai cobrar as duas nos exercícios? Vou cadastrar amanhã, não sei. Acho que sim. Acho que uma questão de uma questão de outra. Tá. Que foi, Valquinelli? Eu vou postar, assim que acabar aqui, eu vou postar. Eu já fiz os vídeos, consegui hoje de tarde, eu consegui transformar eles em MP4. Aí vou postar quando acabar aqui a aula, certo? No Cigar, os vídeos da aula prática, porque eu já botei os de Aécio. Aí vou postar os que eu gravei também, certo? Que aí vocês têm duas opções. E amanhã eu vou cadastrar mais duas questões de perspectiva. Aí vou colocar para me entregar até sábado, certo? Porque aí a gente fica dentro da mesma semana. E até sexta eu posto os vídeos de planta baixa. E na aula seguinte a gente tira a dúvida de planta baixa e eu já posto as atividades.
certo? Para fazer uma planta. Vamos lá, vou para apresentar só bem rapidinho. Vocês estão vendo? Sim. Vamos lá, vistas, né? O que são vistas? Existem duas maneiras de representar um objeto, através das vistas ortográficas e através das perspectivas. A gente já aprendeu a representar um ponto, uma reta e um plano em épora, não foi isso? Vistas ortográficas é a representação de objetos, ou seja, a projeção dos objetos será representada nos planos de projeção. Então, vistas ortográficas, o objeto ele é representado da maneira que ele realmente é. Já a perspectiva, o objeto ele vai ser representado com uma ilusão de profundidade, certo? Onde nas vistas, para cada vista, a gente só vai ver duas dimensões. Vista frontal, a gente só vê medidas de largura por altura, não é isso? Perspectiva não, a gente já vai desenhar as três dimensões em uma única peça, ou seja, da maneira como vocês estão vendo aqui. As vistas é o objeto como ele realmente é. Então, aqui nós temos os três planos de projeção, plano vertical, plano horizontal e aqui plano lateral direito. Coloquei aqui um objeto no espaço, certo? O que vai ser a vista? Vai ser a posição do observador, ou seja, a posição em que você vai estar em relação ao objeto. Quando o observador está de frente para a edificação, ele vê a vista frontal, certo? Que aí, essa vista frontal, o que ele está vendo, medidas de largura por altura, vai ser projetada em um plano posterior ao objeto, ou seja, no plano vertical. Quando o observador está acima da edificação, ele vê vista superior, que vai ser projetado, ó, num plano lateral. Vista no plano horizontal. Vista superior, o que é que o objeto vê? O que é que o observador vê? Medidas de largura por medidas de profundidade, certo? Vista lateral esquerda, o observador vai posição de frente para o objeto, certo? Ele fica de frente, deixa eu pegar aqui. Pronto, isso aqui. Ele fica de frente para o objeto e aí ele vai para o lado esquerdo, certo? O que ele vê é vista lateral esquerda, projetada em um plano posterior a ele. No caso aqui, ó, plano lateral direito. Então, lembra que a gente sempre desenha em épora, né? Então, quando eu ver a épora, que a gente planificar aqui esses três cubos, esses três planos, nós temos a vista frontal, vista lateral esquerda, certo? E abaixo, vista superior. Quando o observador da posição de frente vai para o lado lateral esquerdo, ele vê vista lateral direita, que é projetada num plano lateral esquerdo. Que eu ver a épora, que eu abri aqui o plano, eu vou ter vista lateral direita. Então, eu venho primeiro vista lateral direita, depois vista frontal e depois vista lateral esquerda, certo? Então, qual é o conceito de vistas ortográficas? São vistas ortográficas principais de um objeto, são as suas projeções ortogonais nos planos horizontal, vertical e laterais de projeção. Aí tem aqui, ó, haverá casos em que os objetos somente ficarão definidos com, não consigo ler, uma única vista, não consigo ler porque, deixa eu ocultar isso aqui, pronto, com o uso maior de quantidade de vistas, ou seja, e também vai ter casos em que apenas 2 ou 3 vistas é suficiente. Se eu tiver um objeto muito complexo, certo? Um objeto, assim, com muitos detalhes, e principalmente, assim, vamos dizer, com quinas, certo? Ou seja, com planos que esse objeto tenha planos que não sejam paralelos aos planos de projeção, eu vou precisar ter mais vistas, tá? Vistas inclinadas para mim poder representar ele. E também, se eu tiver um objeto com poucos detalhes, por exemplo, aqui, ó, minha garrafa. Minha garrafa são poucos detalhes. Então, se eu for fazer um desenho dessa garrafa,
eu não preciso desenhar todas as vistas, porque você vê que ela é homogênea, certo? Os 4 lados aqui são iguais, tá? Então, não preciso desenhar todas as vistas. Uma vista frontal, uma superior, já seria suficiente, ok? Então, para envolver o objeto por completo, a gente tem que fazer esse cubo referencial de projeção. Nós já vimos 4 planos. Para finalizar, eu coloco aqui um plano horizontal e um plano frontal. O que é que vai ser projetado nesse plano horizontal? A vista inferior, quando o observador vai para baixo da edificação. E o que é que vai ser projetado nesse plano frontal? A vista posterior, quando o observador vai para trás da edificação, certo? Assim, isso, gente, para o objeto no primeiro diedro, ok? A gente pode projetar objetos no primeiro e no terceiro diedro, ok? Aqui na nossa aula, a gente vai trabalhar com objetos somente no primeiro diedro. No Brasil, se trabalha com projeção de objetos apenas no primeiro diedro. Quase todo mundo é primeiro diedro. A única diferença entre primeiro e terceiro diedro vai ser a ordem das vistas, certo? Essa é a única diferença. Então, aqui é o objeto planificado, né? Com todas as 6 vistas, certo? Então, a ordem tem, ó, lateral direita, frontal, lateral esquerda, posterior. Acima vai ficar a vista inferior e abaixo, vista superior, certo? Isso aqui são todas as vistas, né? De um objeto no primeiro diedro. Algumas observações. Em desenho arquitetônico, as vistas laterais, frontal e posterior são denominadas de fachadas. Então, quando a gente começar o desenho arquitetônico, eu vou falar muito fachada frontal, fachada lateral. É a mesma coisa de vistas, sendo que não serão objetos, será edificações, certo? A vista inferior, ela é raramente usada. Então, não se interessa saber o que está abaixo da peça. Por quê? Porque quando eu desenho a vista superior, eu consigo identificar os elementos não visíveis na inferior. Isso é, se tiver. Caso eu não consiga identificar na superior, aí eu desenho a vista inferior, mas ela é raramente utilizada, porque geralmente a base dos objetos é a parte de baixo, né? Inferior dos objetos é apenas a base, apenas o que vai sustentar ele. Então, raramente ela é utilizada. A vista superior em desenho arquitetônico ela é dominada de planta de cobertura, ou seja, quando o observador está acima da edificação, ele vê a planta de cobertura, que é a mesma coisa de vista superior. E as vistas ou fachadas laterais esquerdas se referem à esquerda e direita do observador, estando ele em frente ao objeto e por fora, certo? Então, o observador pega o objeto, ele vai para a sua posição de frente, e aí, de frente, ele vai para o lado direito ou para o lado esquerdo, certo? Então, é sempre por fora. Por que eu gosto de falar isso? Porque como vistas e fachadas é a mesma coisa, quando chega lá em edificações, o pessoal se confunde e imagina a vista lateral direita e lateral esquerda estando dentro da edificação, e não é, estando por fora. Então, a gente tem aqui um exemplo, certo, de uma peça, e o cubo referencial de projeção, e o local de onde vai ficar as 6 vistas. Quando houver, né, as suas projeções, cada face do cubo, em cada plano, vai ficar uma vista. Quando houver a planificação, ó, o cubo for aberto, quem tem dúvida de como que se abre o cubo, né, para uma posição das vistas, a figura aqui é bem boa para identificar. E assim nós temos as 6 vistas. Então, a parte de construção de vistas, vocês vão ter que assistir a aula prática, porque aqui eu não tenho como mostrar. Vou só mostrar bem rápido, certo? Então, a figura que a gente desenhou foi essa. Inclusive, é essa mesma figura que é que eu preparei perspectiva, que vocês vão aprender a desenhar essa figura, tá? A mesma aula prática de perspectiva. Então, primeiro a gente aprendeu a fazer elas vistas, depois faz o inverso. Volta e faz a perspectiva. Eu gosto sempre de dar aula
com essa peça porque ela é muito simples e ela é bem fácil de se entender, certo? Quando eu coloco a aula com peças mais complexas, o aluno tem mais dificuldade. Então, essa ela é muito simples, é uma figura bem fácil de se trabalhar, tanto para fazer as vistas quanto para fazer as perspectivas, e principalmente fácil de entender. Na outra aula prática que coloquei de Aécio, é outra peça. Então, fica melhor, são 2 exemplos para vocês verem. Então, considerando o valor de D, meio centímetro, na escala 1:1 do objeto, deve se representar. Então, a gente olha para a figura e vê quanto é a largura máxima? 3. Quanto é a profundidade máxima? 3 mais 1,5 mais 1,5, 6. E a altura máxima? 3, que são aqui as dimensões. Então, tem os eixos X, o eixo de X, certo? O eixo Y1, Y2 e Y3, que lá na aula eu explico como é que a gente obtém ele. O local das vistas, lá na aula eu explico bem detalhado, certo? Onde que vai ser medida de profundidade e largura, profundidade e largura. E aqui, ó, medidas de altura para cima e para baixo, profundidade. Então, e os valores de D, certo? Eu explico bem detalhado lá na aula teórica. Como é que eu cheguei até as fórmulas, o que é cada fórmula dessa, certo? E como se desenhar, vocês vão ter que assistir às aulas, ok? Que eu não tenho como mostrar aqui. E é isso, a aula de vista. A gente desenhou essa figura aqui, ok? Agora, vamos para a aula de perspectiva. Vocês têm alguma dúvida sobre vistas? Tem dúvida, Rafaela? Ela anotou sim. Tem dúvida? Tem não. Certo. Então, vou apresentar a perspectiva, certo? Ninguém tem dúvida sobre vistas? Isso aqui é só, gente, essa aula síncrona é só para tirar dúvidas, mas eu gosto de apresentar só porque às vezes fica uma coisinha ou outra que eu esqueço de falar no vídeo, e quando tá aqui eu me lembro, aí eu boto para apresentar, mas é coisa rápida. Deixa eu botar aqui para apresentar. Como é que fecha isso? Pronto. Ai, Jesus. Black Friday. Um minuto, fica aparecendo essas mensagens e eu não consigo. Pronto. Todo mundo tá vendo? Agora o slide? Sim. Vamos lá, perspectivas agora. Quem assistiu a aula de perspectiva? Ninguém? Eu assisti. Já assistiu? Já tentou fazer? Só os do livro, assim, mas só os mais assim, mais básicos. Como a gente está com a aula síncrona, com a aula à distância, as figuras que eu vou pedir vão ser figuras simples, certo? Porque é muito complicado, né? Sem tirar dúvida. Sim, uma coisa importante que eu preciso dizer a vocês: nós temos monitora, certo? Maíse voltou a ser monitora a partir de hoje. Ela é monitora da disciplina. Aí eu estou esperando ela me mandar os horários dela, porque ela está fazendo um estágio. Ela vai me mandar os horários e a gente vai marcar reuniões pelo Google Meet, certo? Com os horários. E aí, aqueles alunos que têm dúvida, mandam e-mail para ela, marcando, dizendo, olha, vamos supor, na sexta-feira. Na sexta-feira eu quero tirar dúvida com a Maíse. Aí marca lá, que aí vai ter a reunião pelo Google Meet para ela tirar dúvidas. Certo? Felizmente é o que dá para fazer agora. Aqui é a mesma coisa, certo? A representação gráfica do objeto, que pode ser através das vistas ou perspectivas.
perspectivas, o objeto vai ser representado como ele é visto pelo observador, com a ilusão de profundidade. Na vista, a gente só via 2 dimensões. Então, na perspectiva, a gente desenha as 3 dimensões: largura, profundidade e altura. Ok? Então, existem 3 tipos de perspectiva: a isométrica, a cavaleira e a cônica. O que é perspectiva? É a forma de representação de um objeto da maneira como ele é visto por um observador, em 3 dimensões: largura, altura e profundidade. Perspectiva isométrica, ela é mais utilizada para objetos mais simples, com poucos detalhes. A perspectiva cavaleira é quando se tem objetos mais complexos. E a perspectiva cônica, gente, ela é utilizada pelos softwares, certo? É a maneira mais real de se representar um objeto, é a perspectiva cônica. Mas para se desenhar a perspectiva cônica à mão, é muito complicado, tá? Então, os softwares são os que trabalham sempre com a perspectiva cônica. Isométrica, perspectiva isométrica. Ela é resultado das projeções cilíndricas ortogonais. O que são projeções cilíndricas ortogonais? São aquelas que os raios projetantes partem do infinito e projetam o objeto em verdadeira grandeza, certo? Então, é o tipo de projeção que a gente estudou: ponto, reta, plano e as vistas, tá? Então, perspectiva isométrica é as mesmas projeções. Então, ela é resultado das projeções cilíndricas ortogonais de um objeto sobre um plano, estando o objeto numa posição tal que os eixos de largura, altura e profundidade formam entre si ângulos iguais a 120 graus. Certo? Então, são os eixos isométricos, porque iso de igual, métrico de medida, ou seja, os mesmos ângulos, são equidistantes, certo? Então, a distância, o ângulo entre eles é de 120 graus, ok? 360 dividido por 2, por 3, 120. Então, são 3 ângulos de 120 graus, certo? Mas é importante lembrar que, se eu for desenhar com os eixos do jeito que está aqui, eu vou ver vista inferior. Olha aqui, ó, com os eixos X e Y para baixo, certo? Ó, com 120 graus de distância. Se eu quiser ver a vista superior do objeto, eu vou botar X e Y para cima. E como assim para cima? A gente vai imaginar uma reta horizontal aqui, certo? Aqui. E aí eu faço, se aqui é uma reta horizontal, então entre Z e essa reta horizontal é 90 graus. Então, 120 menos 90 dá 30. Então, esses ângulos aqui, ó, são ângulos de 30 graus, certo? Se eu quiser ver a vista superior, eu vou desenhar com X e Y com 30 graus. Ok? Como é que se desenha uma perspectiva? Através de linhas isométricas e não isométricas. O que são linhas isométricas? São linhas que são paralelas aos eixos. Então, toda medida de altura é desenhado paralela ao eixo das alturas. Toda medida de largura é desenhada paralela ao eixo das larguras. E toda medida de profundidade é desenhada paralela ao eixo das profundidades. Certo? Então, no geral, a gente trabalha mais com as linhas isométricas, mas pode acontecer de eu precisar desenhar linhas não isométricas, ou seja, linhas que não sejam paralelas aos eixos. Então, como é que se desenha? Primeira coisa, né, eu vou desenhar X e Y para cima, aos 30 graus, como eu falei, ó, 90 graus, né, aqui, 120 menos 90, 30. Então, eu desenho os 30 graus. Assim, ó, eu vejo vista superior, certo? Desenhei os 3 eixos, escolhi quem vai ser largura, quem vai ser profundidade. E, gente, comprimento e profundidade é a mesma coisa. Eu prefiro usar a palavra profundidade, porque, às vezes, vocês confundem largura e comprimento. Então, profundidade é mais difícil de confundir. Então, gente, se eu colocar o eixo das profundidades para a direita, eu vou ver vista lateral direita. Se eu colocar para a esquerda, eu vou ver vista lateral esquerda, certo?
Então, existem 4 maneiras de representar um objeto. Vamos já olhar elas. Então, ó, tracei os eixos, escolhi qual vai ser largura, qual vai ser altura e qual vai ser profundidade. Segundo passo, analisar as vistas. Foi justamente isso aqui que eu gravei na aula, que eu vou postar quando acabar a aula. Certo? Segundo passo, analisar as vistas. Olhando para a vista frontal, aqui eu tenho medidas de largura por medidas de altura. Vista lateral direita, medidas de profundidade por medidas de altura. E vista superior, medidas de largura por profundidade. Então, ó, primeiro a gente vai desenhar aqui os eixos, tá vendo? E aí a gente faz o cubo referencial, ou seja, como é que eu faço... Cubo não, desculpa, já estou misturando com vistas. O sólido envolvente, como é que eu faço esse sólido envolvente? Com as retas paralelas. Aqui não é uma medida de altura, então eu faço paralela ao eixo das alturas. Aqui não é uma medida de largura, então eu faço paralela ao eixo das larguras. Aqui na profundidade, então paralelo às profundidades. Então eu vou desenhando com retas paralelas. Depois, olhando aqui para as vistas, as partes mais próximas do observador pertencem à superfície do cubo. Então, veja, face 1, face 3 e face 5 são as mais próximas do observador. Então, foram elas que eu desenhei primeiro. Depois, finalizo a peça. Eu vou apagar, né? Quando a gente está desenhando a mão, eu apago o que não pertence e finalizo a peça e assim fica a nossa perspectiva isométrica. Então, olhando para cá agora, as 4 maneiras de representar uma perspectiva. Se eu colocar X e Y para cima, eu vejo vista superior. Se eu deixar para baixo, eu vejo vista inferior. Colocar o eixo das profundidades para a direita, eu vejo vista lateral direita. Se eu colocar para a esquerda, eu vejo vista lateral esquerda. Então, ó, 4 maneiras de representar uma perspectiva, ok? Perspectiva cavaleira é resultado das projeções cilíndricas oblíquas. Gente, projeções cilíndricas é aquelas que partem do infinito. Oblíquas é quando os ângulos são oblíquos, ou seja, diferente de 90 graus. Então, parte dessa perspectiva não é representada em verdadeira grandeza, certo? Por isso que a gente precisa utilizar um fator de redução. Então, perspectiva cavaleira, ela é resultado das projeções cilíndricas oblíquas de um objeto sobre um plano. Estando o objeto numa posição tal que os eixos de largura ou profundidade, ou um ou outro, e a altura formam entre si um ângulo de 90 graus. Então, eu tenho, na cavaleira, eu vou ter sempre um ângulo de 90 graus, e o outro eixo, que pode ser profundidade ou largura, né? Porque X e Y, eu posso escolher, né? O que é profundidade e o que é largura. Com 120, 135 ou 150 graus, certo? Então, ó, fator de redução. Como a projeção de um objeto oblíquo a um plano não apresenta verdadeira grandeza, é necessário o uso de um fator de redução no eixo da profundidade ou largura, ou seja, no eixo que está inclinado, certo? Para esse exemplo aqui, ó, eu estou vendo vista lateral direita, então esse eixo está inclinado. Então, eu tenho que aplicar o fator de redução nesses eixos, certo? E esse fator de redução vai variar de acordo com o ângulo. Se eu escolhi 120, 135 ou 150 graus. Se eu escolher o ângulo de 120, aí, de novo, como eu sempre quero ver vista superior, né? Então, 90 menos 120, 30 graus. Então, quando eu coloco 30 graus aqui, inclinado, eu vou usar o fator de redução de 0,66. Aqui, 45 graus, porque 135 menos 90 dá 45 graus. Quando eu uso 45 graus, o fator de redução é de 0,50. E aqui, ó, 150 graus. 150 menos 90 dá 60 graus. Então, quando eu quero ver vista superior, eu uso 60 graus. Então, o fator de redução é 0,33, ok? Então, a construção da perspectiva cavaleira é igual à da isométrica, sendo que vai mudar os ângulos. Eu tenho aqui, ó, 90 graus, e o outro eu vou escolher 30, 45 ou 60, certo? Para ver a vista superior.
E aqui, ó, posso fazer o sólido envolvente, mas lá no exemplo eu fiz sem um sólido, eu fiz direto, porque você pode fazer a perspectiva sem esse sólido envolvente, fazer direto. Então, o exemplo de isométrica eu fiz com um sólido e o de cavaleira eu fiz direto, certo? Para vocês verem que é possível fazer direto sem esse sólido. Então, desenha as partes mais próximas do observador, depois é só ir finalizando, tá? A perspectiva cavaleira. Não esquecer que sempre que for desenhar, para esse exemplo aqui, ó, uma medida de profundidade, eu tenho que aplicar o fator de redução. Para esse exemplo aqui, foi 30 graus. Então, se a profundidade máxima não é 6, 30 graus eu multiplico por 0,66. Então, 6 vezes 0,66 dá 3,98, eu acho. Então, 4 centímetros. Certo? Posso arredondar para 4 centímetros. Na perspectiva cavaleira, lembrando de sempre aplicar o fator de redução, tá? Nas medidas que tiverem aqui, apenas nas inclinadas, largura e altura faz normal, certo? E assim como na isométrica, eu tenho também diferentes maneiras de desenhar a cavaleira. Se eu colocar para cima o eixo inclinado, eu vejo vista superior. Se eu deixar ele para baixo, eu vejo vista inferior. Se eu colocar a profundidade para a direita, eu vejo vista lateral direita. Se eu colocar a profundidade para a esquerda, eu vejo vista lateral esquerda. Tá? Então, são 4 maneiras também de representar a perspectiva cavaleira. E, para finalizar, a perspectiva cônica, ela é resultado das projeções cônicas de um objeto. Quem lembra o que são projeções cônicas? É aquelas que os raios projetantes partem do mesmo ponto, como, por exemplo, aqui, ó. Raios projetantes, ó, partem de um ponto só, certo? Então, ela é resultado das projeções cônicas de um objeto sobre um plano, ou seja, o objeto não é representado em verdadeira grandeza. Levando-se em consideração a distância e a altura do olho do observador, e pode ter 1, 2 ou 3 pontos de fuga. Então, para esse exemplo aqui, ó, com 1 ponto, para esse aqui com 2, e para esse exemplo aqui são 3 pontos de fuga, ok? Então, eu tenho aqui a imagem. Essa aqui é uma imagem clássica, se você estiver dirigindo. Uma dúvida, vocês acham que a gente enxerga perspectiva cavaleira, isométrica ou cônica? Alguém fale. Ninguém tem ideia? Nós enxergamos a partir da perspectiva cônica. Então, a gente não enxerga em verdadeira grandeza, certo? Ó, quando você está numa estrada, que você vai aqui, do seu lado, né, na estrada reta, você vê a imagem real. Mas quando você olha lá para frente, para a linha do horizonte, ela vai se afunilando. Por quê? Porque a gente não enxerga em verdadeira grandeza. A gente enxerga a partir da perspectiva cônica. Para esse exemplo aqui, o prédio. Veja que aqui, ó, há medidas de altura e eu coloquei com 2 pontos de fuga, ó. Largura e profundidade está indo para 2 pontos de fuga. Então, quando vocês verem imagens de computador, sempre vai ser perspectiva cônica. Que ó, aqui também a imagem de computador é muito real, né? Mas é em perspectiva cônica, aqui é com 3 pontos de fuga, tanto para largura, profundidade, quanto para altura, certo? Então, se vai ter 1, 2 ou 3 pontos de fuga, depende de quê? Da altura do observador, né, do olho dele em relação ao objeto e a distância que ele está, certo? Então, é isso, esses exercícios aqui das aulas teóricas, das aulas presenciais, ok? Deixa eu parar aqui a partilha. Ok, gente? Quem tem dúvidas sobre perspectivas? Ninguém tem? Querem falar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Não. Vou responder pelo menos não, né? Porque é o silêncio. É. Então, é isso. Ninguém tem dúvida, né?
eu vou postar amanhã as duas tarefas de perspectiva, certo? E aí vocês vão me entregar até sábado, ok? Vou dar um período menor para que a gente comece a ficar dentro da mesma semana, certo? Coloque até sábado de 11h59, porque essa é a semana de provas. Aí, Não, sábado para me entregar até meia-noite mesmo. pronto. Porque, por causa justamente disso, e também problema de cigarro, às vezes dá problema, em semana de prova é que dá problema. Então, eu cadastro para vocês entregarem até no sábado. E até sexta, eu vou postar os vídeos de planta baixa, certo? E aí vocês já tem que assistir. Então, no domingo, vocês tiram o domingo para assistir os vídeos de planta baixa. Vão ser vários vídeos, porque é muito assunto. Eu vou ter que fazer vários vídeos de aulas práticas, que aí na segunda a gente já tira dúvidas sobre planta baixa, certo? E aí na terça eu cadastro para me entregar até o sábado o exercício de planta baixa. E aí nós vamos até finalizar. Então, última vez, alguém tem mais alguma dúvida? Não, ninguém tem dúvida. Então, a aula está encerrada. Eu vou postar no Siga essa aula de hoje também, certo? Que está sendo gravada. Eu vou postar no Siga também, ok? Então, tenham todos uma boa noite. E lembrem de entregar até amanhã os exercícios, viu? Boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite, até a próxima semana. Até a próxima semana.